Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a antropologia brasileira, aprofundando esses conteúdos. Então o objetivo desse vídeo aqui é aprofundar as ideias da antropologia brasileira e as reflexões que foram produzidas ao longo dessa caminhada dos antropólogos aí, né, do final do século XIX ao longo do século XX no Brasil. Então aqui nós vamos refletir um pouquinho, né? Como que a gente pode entender a cultura brasileira e as suas características a partir de obras de autores clássicos, como Gilberto Freire, e vamos pensar também um pouquinho da cultura popular no Brasil, que é bastante difundida. O nosso país é um país multiétnico, então nós vamos pensar um pouco essas questões nesse momento. Bom, aqui nós temos os precursores da antropologia brasileira. Então tem um autor muito importante, muito conhecido, muito lido no mundo todo, que é Gilberto Freire, tá? Gilberto Freire foi então um dos precursores da antropologia brasileira e ele foi muito influenciado pela perspectiva culturalista de Franz Boas, outro autor importante no debate sobre cultura e estudos antropológicos no mundo todo. Bom, Gilberto Freire formulou uma teoria sobre a formação social do Brasil, falou de miscigenação, né, de diversidade étnica. Então nós vamos conhecer um pouco agora a obra desse autor. A principal obra do Gilberto Freire é Casa Grande e Senzala. Então, embora ele tenha inúmeros outros livros, como Sobrados e Mucambos, tem uma produção assim bastante vasta sobre formação cultural do Brasil. Na sociologia estudamos de maneira assim mais aprofundada a obra Casa Grande e Senzala, justamente porque ela vai falar então da miscigenação, da mistura étnica no nosso país. Aqui também temos uma questão importantíssima, que é pensar um pouquinho da influência de Franz Boas no trabalho de Gilberto Freire. Tá? Então, Franz Boas é um autor conhecido como um dos estudiosos que vai criar uma série de discussões que são chamadas de relativismo cultural. Então, Franz Boas ali, no final da metade do século XIX até o final, ele produz, né, uma vasta obra pesquisando povos indígenas na América do Norte, no momento em que as teorias, né, as ciências humanas se debruçavam sobre a diversidade de povos como se fosse algo assim bastante relacionado ao evolucionismo. Então, a teoria dos evolucionistas, o racismo científico, era uma grande marca da época. E Franz Boas, com os seus estudos, toma um outro caminho, então, de pensar a diversidade humana, que é o caminho de encarar a diversidade como uma diversidade cultural e não mais como uma diversidade racial ou oriunda de um evolucionismo entre povos, né? Então, aquele pensamento de que haveriam povos mais e menos evoluídos, mais capazes intelectualmente, então povos indígenas, povos africanos, nessa escala evolutiva eram sempre colocados, né, ali como povos menos evoluídos e em contraposição aos europeus que se colocavam no topo da civilização, da cultura, tá? Então, Gilberto Freire foi muito influenciado pela obra de Franz Boas e no Brasil ele é o autor que vai trazer essa discussão para pensar a mistura racial. Então, o Brasil também, um país que se difundia a ideia de que a mistura de povos era algo ruim, né, que contaminaria a raça branca, misturar-se com povos indígenas, povos negros. Então, a gente entende um pouco ali desse debate que o Gilberto Freire produz, porque é um dos primeiros autores, então, que vai trazer, né, colocar povos indígenas e povos negros no patamar da cultura, né, quando a sociedade no geral não pensava dessa forma, pensava que apenas os europeus eram detentores de cultura. Então vamos seguir aqui. Bom, o pensamento do Gilberto Freire, né? Como eu disse para vocês, a mestiçagem, né, é um conceito central. E a mestiçagem, ela seria um trunfo de uma civilização
que se formou aqui nesse território, uma civilização luso-tropical, né? Essa mistura de colonizadores portugueses com povos indígenas, principalmente ali no início e depois com os povos africanos. Então aqui a gente tem uma citação do Gilberto Freire para termos uma noção desse pensamento, de como que ele encaminha então as suas ideias. Eu vou ler para vocês, ó. A formação brasileira tem sido um processo de equilíbrio de antagonismos. O que significa antagonismo? Significa conflito de interesses, tá? A gente já vai entender um pouquinho mais isso. Esses antagonismos de economia e de cultura. A cultura europeia e a indígena, a europeia e a africana e a indígena. Então, por que conflitos de interesses, né? Porque o colonizador português, ele vem para cá com o interesse de dominar a terra, né? De aproveitar o máximo possível, explorar os recursos naturais. Então, esse é o interesse, né? Povos indígenas, né? Foram escravizados também, houve um processo de violência, povos africanos também, aqui nesse território. Então, conflitos de interesses, né? Aqui está sendo citado, então, esses antagonismos na frase do autor. Porém, Gilberto Freire, ele diz que há um equilíbrio de antagonismos. E é aqui que a gente vai entender bem o pensamento desse autor. Por quê? Porque ele usa muito termos assim, equilíbrio, harmonia entre raças, tá? Então ele tinha um olhar um pouco romantizado, né, para essa mistura cultural, como se as três matrizes étnicas estivessem sempre equilibrando seus interesses para se ter uma convivência harmônica. Essa palavra harmonia também aparece bastante na teoria dele. E quando a gente fala de harmonia, né, de raças convivendo em harmonia, a gente entende o conceito de democracia racial, tá? Então, o que é democracia racial? É uma forma de pensar a miscigenação. Então, por muitos anos no Brasil, e há muitas pessoas ainda hoje que acreditam que o nosso país, ele é democrático racialmente para todos, ou seja, que brancos e negros têm as mesmas oportunidades, tá? Então, Gilberto Freire defendia essa ideia, mas ele não vai defender essa ideia de uma maneira generalizada, né? Então, ele constrói uma série de argumentações para se chegar, então, a defender a ideia de que o nosso país seria um país de relações harmônicas entre brancos e negros, tá? Nós vamos ler aqui uma citação dele e já vamos conseguir entender, aprofundar, então, né, o pensamento do autor. Então, híbrida desde o início, o que é híbrido? É algo misturado, né? A sociedade brasileira é de todas da América a que se constitui mais harmoniosamente. Então, veja que o termo harmonia apareceu. Quanto às relações de raça, né? Relações entre povos diferentes. Dentro de um ambiente de quase reciprocidade cultural, que resultou no máximo de aproveitamento dos valores e experiências do conquistador, tá? Então, essa citação aqui, a gente consegue ter uma noção melhor de como que ele entendia a democracia racial, tá? Gilberto Freire e diversos outros autores que estavam publicando nessa época ali, 1930, 1950 no máximo, havia uma série de estudos no mundo todo procurando abordar relações raciais. E Gilberto Freire, ele e outros autores também, pensavam relações raciais muito focados em como eram as relações raciais nos Estados Unidos, né? Então, eles faziam sempre esse comparativo. Olha, nos Estados Unidos, o racismo, a lei de segregação racial, né, um conjunto de leis, na verdade, a violência racial, ela não é nem um pouco disfarçada, né? Ela acontece assim de forma assim, ela aparece muito nessa sociedade estadunidense. Então, os autores que estavam pensando o Brasil nessa época, eles vão dizer, não, no Brasil não tem lei de segregação racial, brancos e negros, né, convivem, conversam,
Então, havia um imaginário social também, uma crença de que as relações aqui no nosso país eram mais harmoniosas entre brancos e negros, porque elas eram muito comparadas, então, às relações raciais nos Estados Unidos, tá? Bom, então, voltando à ideia do antagonismo ali, né? Gilberto Freire dizia o seguinte: se compreende o especialíssimo caráter que tomou a colonização do Brasil, então, uma colonização específica, né? De uma formação sui generis de uma sociedade brasileira, igualmente equilibrada nos seus começos e ainda hoje sobre os antagonismos. Aqui seria uma proposta, então, para a gente pensar uma escrita sobre esse pensamento do Gilberto Freire, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu quero que vocês resumam em um parágrafo as principais ideias de Gilberto Freire sobre a cultura brasileira com base no que nós observamos aqui e discutimos até então. Conseguiram pensar, então, em uma possível resposta para resumir as ideias de Gilberto Freire e o seu pensamento? Eu vou ler para vocês, então, uma forma de responder essa primeira atividade. A sua resposta, ela deve assinalar que a teoria de Gilberto Freire enfatizava, então, a harmonia entre raças, né, que ficou consagrado como a teoria da democracia racial. Fortemente influenciado por Franz Boas, sua principal obra, Casa Grande Senzala, preconizava a valorização da mestiçagem, algo que foi inovador frente às teorias racistas da sua época. Então, esse autor aqui, como eu já disse ao longo
aqui do processo, é um autor que ele é um dos primeiros, então, a colocar povos indígenas, povos negros no patamar de cultura, pensar a influência, essa mistura, a miscigenação, né, como algo positivo numa sociedade que era extremamente racista e pensava a miscigenação como algo que degradaria, né, os filhos, né, os frutos dessa miscigenação. Gilberto Freire também foi um autor muito criticado, ainda é bastante criticado, por não se atentar ao caráter de violência da mistura racial. Então, esse é um detalhe, assim, para quem quiser se aprofundar nos estudos sobre esse autor, vai identificar que essa crítica é sempre presente à obra dele, ok? Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre o desenvolvimento da antropologia brasileira, em outros aspectos, assim, em outras temáticas, tá? Então, os novos objetos de pesquisa, né, que fizeram parte da antropologia brasileira, depois que ela já tinha sido consolidada como pesquisas de etnologia indígena. Então, com o passar dos anos, a antropologia também começa, né, a se dedicar ao estudo do campesinato, do processo de assalariamento dos trabalhadores rurais, né, trabalhadores do campo, frentes de expansão, as migrações do campo para as cidades, né, e a vida urbana. Então, antropologia urbana também é uma área que tem muitos estudos, muitas obras, e dentro da discussão da antropologia urbana, a gente tem também obras muito interessantes que tratam da vida nas periferias, né? A vida nas favelas, cultura de periferia, problemas relacionados a desigualdades sociais na periferia também. Há muitos estudos clássicos da antropologia, né, nesse sentido. Outra temática interessante é a cultura popular também, que faz parte dos estudos antropológicos. E agora aqui na sequência a gente vai falar um pouquinho de cultura popular também. Bom, nós temos como referência aqui a obra de Roberto Cardoso de Oliveira, né, os seus estudos sobre o contato também interétnico, né, e principalmente o contato dos povos indígenas, né, com o crescente processo de urbanização do Brasil, né, o contato de indígenas com não brancos e o processo do capitalismo também influenciando, né, delimitando essas relações. Roberto Cardoso de Oliveira também fala das consequências da urbanização e do contato entre indígenas, né, e entre aspas ali, indígenas e homens brancos. Bom, esse autor aqui, a gente vai, ele também, como eu acabei de citar para vocês, há uma discussão clássica também em sociologia e antropologia sobre o capitalismo no Brasil, né, e as transformações no mundo do trabalho. Tá? Então, a investigação sobre o avanço do capitalismo, sobre o universo rural, tá? E a emergência, então, desse trabalhador rural que passa a ser um trabalhador assalariado, né, o proletariado rural. Então, aqui a gente tem uma imagem do êxodo rural no Brasil. Então, em diferentes momentos no nosso país, né, povos que trabalhavam no campo, foram obrigados a ir embora para as cidades em busca de melhores condições de vida. Tá? Então, Roberto Cardoso de Oliveira trabalha, né, dentro dessa discussão. Que transformações, inclusive culturais na cidade, se tem com essas migrações, né, dos povos do campo para o ambiente urbano. Então, com o êxodo rural, né, muitas crenças, hábitos, característicos da vida rural vão ser ressignificados na cidade, né? Eles vão ser transformados na cidade. Aqui tem exemplos de superstições, formas de religiosidade, festas típicas e outras expressões de uma vida ligada ao campo que vão se reconstruir na vida urbana. Temos também algumas imagens aqui, né, de cultura popular brasileira no espaço urbano. E vamos pensar um pouquinho, então, agora uma primeira atividade, tá? Uma reflexão sobre essa mudança, né, essa influência da cultura do campo para a cultura urbana.
As congadas, os maracatus, folias de reis são aspectos da cultura popular que permaneceram nas práticas e representações do Brasil atual. Você consegue identificar a herança rural no Brasil urbano contemporâneo? Justifique sua resposta em um parágrafo no seu caderno. Então aqui você vai pensar um pouquinho o que a gente tem de referência de festas rurais, né, de religiosidade rural, práticas rurais que são praticadas hoje nas cidades brasileiras, né? Datas específicas. Então fica essa primeira reflexão para vocês agora nesse momento. Conseguiram pensar, então, em uma possível resposta para essa atividade? Vou ler para vocês, então, o que a sua resposta deve considerar, né? Aspectos da cultura popular próximos da sua realidade, como festas juninas, danças folclóricas, lendas e fábulas brasileiras. Então, no nosso país, não há cidade que não se comemore uma festa junina, por exemplo. É importante a gente lembrar que festas juninas também têm um caráter religioso forte, né? Que vem dessa cultura popular rural. Então, vamos fazer uma retomada, né, do que nós discutimos aqui nesse vídeo. Então, nós entendemos algumas reflexões da antropologia brasileira, né, principalmente a partir ali de Gilberto Freire, um autor clássico lido no mundo todo, que é um primeiro autor que vai trazer, então, o debate sobre cultura no Brasil e abordar a miscigenação como algo positivo e não mais como naquela ideia do racismo científico, que foi característica bastante forte do século XIX. E também Roberto Cardoso de Oliveira, que foi um autor que trabalhou então essa influência,
a influência do processo capitalista, né, da urbanização do Brasil e desse contato com os povos indígenas. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar nesses estudos, tem link, tem material de aula para vocês, tá? Então, nesse vídeo, né, nós falamos sobre a influência desses autores clássicos, né, em geral da antropologia brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.